Jornal da Capital. Capital Entrevista. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda. E nós vamos falar sobre o que foi o ano na sua pasta, o que representou 2019 na sua pasta. E eu quero começar, César, com um tema que abordei aqui no comentário. O que atrapalha a sua gestão e o Estado? Não é, sua vida pessoal continua a mesma, do governador Mauro Mendes continua a mesma. Mas o que atrapalha essa derrubada do veto que ficou conhecido como a derrubada liderada pela cervejaria Petrópolis? O que isso pode atrapalhar? O que o Estado deixa de arrecadar? Qual que é a consequência disso para o Estado de Mato Grosso? Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes da Rádio Capital. É sempre um prazer estar aqui. É o programa de entrevistas que eu escuto todos os dias indo para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Olha, um dos grandes pilares, ou o maior deles, da Lei 631 de 2019, que foi a lei que reinstituiu os incentivos fiscais, foi conseguir definitivamente, e isso era uma demanda de todos os setores econômicos, a isonomia nos incentivos fiscais de Mato Grosso. O que significa isso? Até então, por todas as leis anteriores, os incentivos eram dados por empresas. Existia um termo que a empresa assinava, que era um termo oneroso, onde ela se comprometia uma série de coisas, e com isso, ela tinha dentro da lei uma fórmula para se calcular o percentual de incentivo. Isso acabou. Hoje é isonômico, o incentivo é dado por segmento econômico, o que acaba com aquela desigualdade de empresas do mesmo setor econômico dentro do estado de Mato Grosso terem percentuais diferentes e, consequentemente, umas terem mais condições de competitividade do que outras. E o que se busca é que as empresas de Mato Grosso tenham competitividade para competir fora de Mato Grosso, né? Então, com esse artigo, aquelas empresas que já tenham fluído, quer dizer, que já tenham utilizado, já estejam há tempos utilizando 4/5 do seu termo de acordo, elas vão poder continuar a fluir até o final. Semana retrasada, nós fizemos o Condeprodemat, instituímos isonomicamente, junto com a iniciativa privada, todos os percentuais de todos os segmentos, correto? E uma outra empresa, com esse artigo, vai ficar fora disso. Quer dizer, então não vai ter essa isonomia tão desejada pelos setores econômicos, Federação das Indústrias. Em função da derrubada do veto, é isso? Em função da derrubada do veto, né? Agora, o Estado já recorreu. Vocês vão traduzir, né, secretário? Enquanto outras empresas vão ter 50% de incentivo, eles vão ter 96%. No caso dessa empresa específica, eu acho que é isso. 96%. Quer dizer, nós vamos pagar, eles vão deixar de recolher 96% de tributos, portanto, deixa de entrar no cofre do Estado, pelos cálculos da Secretaria fazendo 220 milhões de reais. Enquanto as demais cervejarias, 60%. Enquanto as demais cervejarias vão recolher. Quer dizer, é um negócio espetacular. Mas aí tem uma grande discussão, porque toda essa restituição dos incentivos que foram feitas em Mato Grosso, como no Brasil inteiro, foi em cima de uma guerra fiscal que existia no Brasil e onde o Supremo, para não declarar que todos os incentivos eram inconstitucionais, o Congresso Nacional votou a Lei Complementar 160, que organizou essa bagunça, vamos dizer assim, né? Então, esses incentivos que eram dados no estado de Mato Grosso e em todos os estados do Brasil eram inconstitucionais. Então tem uma grande discussão aí que a Procuradoria-Geral do Estado vai fazer esse debate, esse enfrentamento. Ou seja, essa marmelada pode cair na justiça. Com certeza. E a gente tem essa expectativa que isso aconteça. Tá bom. Eu falei hoje aqui no comentário hoje, relatando a entrevista que o governador Mauro Mendes deu aqui, que eu achei espetacular e tal, mas toquei num assunto que acho ruim. O Estado está com esse posicionamento. O Estado recorrer da decisão do Supremo que autoriza o Tribunal de Contas a auditar a Receita. Auditar a Receita significa de que o Estado teria mais condições de arrecadar.
E o governador concordou comigo no encontro pessoal lá no Palácio Paraguás, o Galo concordou comigo e o Estado continua recorrendo. E isso é evidente, porque para auditar a Receita, vai auditar principalmente quem simulou exportações, ou quem exportou verdadeiramente. Mas vai ver se aquilo que está declarado é verdade. Auditado sendo verdadeiro, ótimo, 10 para todo mundo. Auditado não sendo verdadeiro, o Estado podia arrecadar muito mais. A gente esperava que os investigados lá ficassem contra, mas o Estado, foi uma surpresa grande o Estado ficar contra. Eu não saberia lhe responder, se eu não conheço profundamente, juridicamente o assunto, eu não sei o porquê do Estado estar recorrendo. O que eu posso dizer como secretário, como cidadão, é o seguinte, muitas vezes a gente... O Estado está recorrendo, só um parênteses, secretário, o Estado está recorrendo para um vice do governo Pedro Táxi, que falou o seguinte, que isso seria quebra de sigilo. Aí o Estado ganhou na primeira instância em Cuiabá, perdeu no TJ, perdeu no STJ, perdeu no Supremo Tribunal Federal. E agora está recorrendo em uma decisão do Supremo. Vai perder, eu sei que o Estado vai perder, mas vai dar um tempinho, eu acho, para essa turma. Essa é uma questão, eu enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico, já me deparei, tenho conversado isso com o secretário Rogério Galo, ele entende muitas vezes da mesma forma que eu. Essa questão do sigilo fiscal, ela é muito importante. A vida das pessoas não pode ser expostas de uma forma irresponsável. Agora, o Tribunal de Contas é um órgão de Estado. A Secretaria de Desenvolvimento também é um órgão de Estado. Muitas vezes a gente precisa de uma informação de controle. Sim. Muitas vezes a gente depara com a necessidade de algumas informações e é alegado, olha, tem a questão do sigilo fiscal. Ótimo, mas o mesmo servidor público da Secretaria de Fazenda, que pode ver, o do Tribunal de Contas deve ter alguém credenciado, que vai ser responsabilizado por isso, como de outros, a Controladoria do Estado, a própria Procuradoria. Então, eu acho que é um tema que tem que ser com muito bom senso, tem que ser conversado e se achar uma forma de se poder ver informações que são necessárias, muitas vezes, para uma tomada de decisão, certo? Para uma fiscalização maior por outros órgãos de controle, e eu acredito que o governador, como você mesmo já mencionou, ele é um homem muito sensato, muito de tomar decisões, né? Eu acho que isso aí vai ser resolvido. Agora, por que está recorrendo juridicamente, eu não saberia lhe responder. Pois é, recorrendo contra uma decisão do Supremo, né? Quer dizer, dificilmente terá sucesso, mas é ruim recorrer. Claro. É ruim, inclusive, politicamente. Mas, secretário, vamos lá. O que você considera, assim, como pontos fortes que o senhor conseguiu realizar na gestão de 2019? Olha, eu acho que foi um ano que está terminando de uma forma muito produtiva, foi um ano de muito trabalho, de revisão de uma série de conceitos e de valores que existiam, como a própria Lei 631 de 2019, que restituiu os incentivos fiscais, dando isonomia, segurança jurídica, transparência, acaba aquela papelada dentro da Secretaria de Desenvolvimento, acabam os termos de acordo onerosos, qualquer empresário que estiver no PRODEIC ou em qualquer outro programa, o PROALMAT, o PRODER, que quiser continuar de forma simples e rápida, ele acessa um programa que está na página da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na página da Secretaria de Fazenda, e faz isso de uma forma muito rápida. Aquelas empresas que não tinham incentivos fiscais, seja que estejam em Mato Grosso ou que queiram vir para Mato Grosso, vão acessar os incentivos de uma forma muito simples, né? Eu tenho algumas coisas que eu gosto muito de contar, que foram uma grande satisfação. Por exemplo, a lei do SUSAF, que foi administrada pela Secretaria de Agricultura Familiar, mas houve uma participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico através do INDEA. Era inconcebível, Antero, que um pequeno produtor que produz o seu queijo em Terra Nova não pudesse vender para Sinop. Isso era um absurdo. Isso foi resolvido. O INDEA conseguiu, depois de 12 anos que esse projeto estava lá dentro, quando eu tomei conhecimento... Esse Terra Nova para Sinop vale para todo o estado. Né? Não, todo o estado. Exemplo, sim, é um exemplo. Quer dizer, o que você produzia no município, você não poderia vender para nenhum outro município. Tinha que vender dentro do seu próprio município. Pode vender no estado. No estado inteiro.
né? A GTA eletrônica que o INDEA implantou, isso fantástico, quer dizer, acaba aquela coisa do produtor ter que ir a uma... Aliás, o Estado tem que evoluir muito. Muito nessa área, mas eu acho que foi um marco muito grande. Foi espetacular. Certo? Outra coisa que nós trabalhamos muito, e quando eu digo nós, não é o César, o secretário, é uma equipe pequena, mas muito aguerrida, não só dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como nas empresas vinculadas, e aí eu cito como exemplo a diretoria do MT Gás, que fez um trabalho exemplar. Mato Grosso, num primeiro momento, retomou o contrato que tinha com a Bolívia, interruptível, quer dizer, sempre tivemos contratos assim, que se sobrasse gás, eles vendiam para nós. E hoje não, nós temos um contrato firme, pela primeira vez na história, retomando um processo iniciado de muita importância no governo Dante de Oliveira, que é a questão do gás em Mato Grosso, e a gente espera que com esse contrato firme, mesmo com todas essas questões políticas que depois ocorreram na Bolívia, o contrato ainda está sendo atendido, e a gente espera que a Bolívia encontre o caminho político dela lá de forma democrática, e que a gente possa retomar uma série de outros projetos que estavam em conversação com o governo boliviano, que são de interesse da Bolívia, de interesse de Mato Grosso, de interesse do Brasil, que é uma possível até sociedade com a YPFB, para que a gente possa incrementar a utilização do gás, que vai ser muito importante para a industrialização de Mato Grosso, né? Nós temos... E o que acontece com essa situação toda lá da instabilidade do Evo Morales? Já se tentou um novo contato com o governo interino da Bolívia? A diretoria da MT Gás está em contato direto, porque, como sempre acontece, caem-se os atores políticos, mas os técnicos da YPFB continuam, a empresa continua funcionando, quer dizer, a grande base da economia boliviana é o gás, né, e os produtos dele. Então, nós temos tido contato através da diretoria da MT Gás com o pessoal que está dentro da YPFB, o contrato continua ativo, continua sendo fornecido, já tivemos vários táxis, vários Uber que transformaram algumas indústrias. Agora, realmente, qual sempre foi a grande questão da utilização do gás em Mato Grosso? Essa insegurança. A insegurança voltou, a gente precisa ver o que vai acontecer daqui para frente. O contrato está sendo cumprido, ele termina no final de 2020, e a gente espera que a Bolívia, como eu disse, democraticamente vai encontrar o seu caminho e a gente retome essas negociações. Mas foi um grande avanço. Foi um grande avanço a retomada do gás e de uma forma segura, vamos dizer assim, porque temos um contrato internacional, um contrato de fornecimento firme, né? Então, as vinculadas à SEDEC, todas elas passaram por reformulações. Quer dizer que eles já estão cedendo o gás. Não, eles estão fornecendo o gás normalmente, com toda a crise política que está lá, não parou um dia. O gás está vindo. Tá? O nosso contrato está sendo respeitado, certo? É porque nós tínhamos outras conversações com o governo boliviano, inclusive de implementação de indústria de ureia, etc. Isso tem que ser retomado a hora que o governo tiver, a hora que a Bolívia tiver um novo governo. Essa indústria de ureia pretende se estabelecer onde? Olha, eram primeiras conversas para que se fizesse uma empresa brasileira onde a MT Gás e a YPFB, porque a MT Gás é a distribuidora e a YPFB é a fornecedora de gás, nós constituíssemos uma nova empresa no Brasil para serem sócias, meio a meio, para que a gente pudesse desenvolver a cadeia do gás aqui no estado como um todo. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós temos sido procurados por empresas no sul do Brasil, empresas que fabricam pisos, cerâmicas, etc. O Mato Grosso tem naquela região diamantina um barro que é considerado de melhor qualidade do Brasil, mas para você viabilizar uma indústria dessa, você precisa de ter uma fonte de energia mais atrativa como o gás, porque com energia elétrica você não consegue competir para colocar de pé um projeto numa indústria como essa. Então, o gás não é mais caro do que a energia elétrica? Não, muito mais barato. Enfim. E essa propaganda do governo federal, se usar o gás da Bolívia, vai para a bandeira vermelha, vai para não sei o que e tal? Não, porque está a história. Do momento que você começa a ter outras fontes de energia, como eólica, solar e etc., tanto o Estado quanto a União começam a perder receitas, né? Porque uma das grandes receitas vem da conta de energia. Então, existe esse dilema, vamos dizer assim, dos governos, porque sabem que tem fontes de energias aí muito mais baratas, correto?
e do que a fóssil, do que a elétrica, e você precisa também ter, garantir a questão da arrecadação tributária. Então, isso é uma demanda, você viu o debate aí durante a Lei 631, a questão de se taxar ou não a energia solar, né? Que é uma energia farta em Mato Grosso, o que não falta em Mato Grosso é sol, muito pelo contrário, e esse é um debate que vai ter que ser discutido aí com o tempo, e a informação que eu tenho é que o próprio Conselho dos Secretários de Fazenda do Brasil, o CONFASCOS, o secretário Galo sempre relata isso, está discutindo essa questão, como que vai ser feito ao longo do tempo. Tomara que eles não taxem oxigênio, né? Também. Senão nós vamos estar sem poder respirar. Mas, secretário, dentro desse processo de industrialização, Mato Grosso está recebendo muitas indústrias de etanol, né? De milho. E quais outras áreas que temos em desenvolvimento no estado? Olha, a indústria do etanol veio num momento muito importante para Mato Grosso, porque primeiro solidificou o milho matogrossense, quer dizer, deu um valor melhor, estamos industrializando uma cadeia agrícola, né? E fora que é uma fonte de energia fantástica, gera emprego, gera investimentos, então Mato Grosso, eu acredito que nos próximos 4 anos aí seja o maior produtor de etanol de milho do Brasil. É uma indústria que chegou com muita força, com muita tecnologia de ponta, etc. Nós temos um projeto que está... E como álcool, a energia mais limpa, né? Também, porque a própria indústria de etanol gera energia elétrica, que joga na rede também. Né? Fora outros produtos, como o DDG, o DDGS, que vai para o gado, né? Vai para o gado, vai para o peixe, vai para o porco e etc. Quer dizer, depende de alguns estudos. O gado já é utilizado muito, mas para as outras cadeias de proteína animal, eles estão fazendo estudos do percentual que o DDG tem que ter para poder utilizar naquela alimentação. Mas isso é fantástico. Você hoje tem uma série de áreas degradadas de pecuária que vão poder ser incorporadas na agricultura tradicional, para plantar soja, plantar milho, etc. Por quê? Porque você vai poder finalizar esse rebanho bovino para abate com confinamento ou semi-confinamento. Então, são novas tecnologias que estão chegando na agropecuária matogrossense, que está sempre na ponta, e isso tem uma característica e um apelo ambiental muito grande, porque nós podemos dobrar a nossa produção em alguns anos aí, a produção agrícola, sem derrubar uma árvore, incorporando áreas que já estavam na pecuária, né? Nós temos aí um projeto que eu, particularmente, tenho muito carinho pela pessoa que está desenvolvendo, que é o ex-senador Gilberto Gellner, que é a questão da celulose em Alto Araguaia. O projeto está pronto, já está licenciado pela SEMA, está sendo finalizado aí as questões dos investidores que vão participar. Isso vai ser fantástico para aquela região, né? Porque uma das coisas que apoiam esse projeto é a plantação de eucalipto, para poder gerar energia nas caldeiras. E ali é uma região de terras não muito boas, terras mais fracas, e você vai poder incorporar todas aquelas áreas degradadas que tem ali, trabalhando com pequenas propriedades, plantando eucalipto. Quer dizer, é uma sucessão de investimentos num projeto dessa magnitude que só tem pontos positivos na área ambiental, na geração de emprego, no investimento, na arrecadação do Estado. Então, Mato Grosso hoje, eu diria para você, Antero, que é a noiva do Brasil. A gente precisava construir um bom ambiente de negócio, isso foi feito no ano de 2019, e agora a gente está observando aí que o Brasil está vencendo um pouco a crise econômica e os indicadores são muito bons, e isso vai dando confiança até para o investidor internacional vir para o Brasil e, consequentemente, vir para o Mato Grosso. Você acha que o Brasil está vencendo a crise econômica? Eu acho que nós temos a menor taxa de juros depois de não sei quantos anos, o menor índice de inflação, está aumentando. Eu acho que o governo federal está fazendo um de casa. Crescimento de... Não, é pífio, mas para quem... Menos de 1%. Sim, mas para quem estava numa economia derrocada, quer dizer, sem garantia, sem confiança do investidor, eu acho que está sendo feito um bom trabalho. O maior exemplo para o Brasil é Mato Grosso. Sim. Que mesmo sob Pedro Táxi em 2017 cresceu 12%. Mato Grosso está acima dos seus administradores. Está acima da China. Da China, isso. Da China. A explosão de Mato Grosso é um negócio assim fantástico, hein?
E agora você imagina, com o governador Mauro Mendes, que tem essa preocupação, fez todo um trabalho esse ano de consertar o Estado, de retomar obras, investimentos na educação, na saúde, na segurança pública, isso tudo gera um bom ambiente de negócio. Ninguém vai montar uma indústria em Mato Grosso, vai falar para o seu funcionário, olha, você vai morar lá, mas peraí, por que eu vou morar lá? Lá não tem saúde, lá não tem segurança, isso tudo é importante, Antero, isso tudo faz parte do ambiente de negócio. Então, todos esses enfrentamentos que o governo Mauro Mendes fez no ano de 2019, vão resultar a partir de 2020 no melhor ambiente de negócio, não só na área dos incentivos, com tudo que foi feito, como na área da saúde, da segurança, das estradas. Nós temos mais de 100 obras retomadas pelo estado todo aí. Né? Isso tudo, do momento que você vai investir numa região, ela tem um asfalto, ela tem uma logística, ela tem energia, quer dizer, isso tudo pesa na hora do empresário decidir pelo investimento no estado. Tá. E duas questões também, né? Da educação que está indo para o interior e a saúde também, que o Gilberto está fazendo um trabalho espetacular e dando jeito na saúde no interior. E Várzea Grande, secretário? Porque Várzea Grande ficou conhecida depois do governo Sarita Baracate. O Júlio Campos não gosta que fala isso, mas é verdade. Quem deu o título de cidade industrial Várzea Grande foi Sarita. Depois o Júlio Campos trouxe a Sadia, dando sequência realmente a esse título de cidade industrial. Hoje não, né? A Sarita, que foi adversária há muito tempo, morreu amiga dos Campos, né? Verdade. E assim, e Várzea Grande, o processo industrial de Várzea Grande, parou? Não parou. Eu até dia 31 de dezembro do ano 2018, eu tive a oportunidade de trabalhar na equipe da prefeita Lucimar Campos. É a mesma situação, Dona Lucimar pegou uma cidade destruída, literalmente destruída, escolas no chão, saúde um caos, dívida para todo lado, e fez um grande trabalho, está fazendo um grande trabalho de reconstrução e melhorando o ambiente de negócio em Várzea Grande também, né? É impossível você falar e levar uma indústria para Várzea Grande, certo? Que você não tinha nada lá, a cidade era só buraco, tem algumas palavras que eu evito, vamos dizer assim, muita confusão. Muita confusão, essa é a palavra, muita confusão. E, obviamente, você teve aí governos anteriores que direcionaram investimentos para Rondonópolis, o que é fantástico. Rondonópolis é uma cidade que tem uma importância muito grande, até pela sua localização geográfica, por ter toda a questão da agricultura ali. Hoje nós temos a ferrovia em Rondonópolis, quer dizer, e agora a Várzea Grande está retomando o seu espaço na economia brasileira e matogrossense. Melhorou muito, 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 muito. Nós estamos recebendo aqui o telefonema do Neuzito. Neuzito é aquele que discorda de tudo e de todos. Rufa o pau, Neuzito. Está discordando do quê? Bom dia. Bom dia, tudo bom, cara? Bom demais. Esse dia você levou o governador aí, foi muito interessante a entrevista dele, apesar que nós não podemos participar, mas foi bom demais. Mas deixa eu procurar para o senhor aí. Como é que nós vamos acreditar em tudo que ele está falando? Se primeiro incentiva todo mundo a arrumar o carro a gás, gasta uma fortuna e depois acaba o gás da Bolívia. Não tem mais gás. Aí fica todo mundo no prejuízo. O álcool, por exemplo, o Denise, que está na beira da usina mais caro do que Cuiabá. Quem que é o culpado disso? Como que vai desenvolver um estado desse jeito se nós somos o maior produtor de soja e temos óleo de soja mais caro no Brasil? Somos o maior produtor de carne e temos a carne mais cara de tudo. Onde que está a culpa? Porque eu tenho 63 anos, vendo essa encrenca toda a vida, conversa daqui, conversa dali, e as coisas não mudam. A gente não tem nem como acreditar em nada, porque tudo que faz um carro, tudo é gás aí, porque nós vamos ter o gás barato. Aí acaba com o gás todo, ficamos tudo a prejuízo. Quando fabricou o carro a álcool, aí, vai, todo mundo compra carro álcool, passa álcool, tudo, depois meter o ferro no álcool, lascou com tudo. Parece que nós vivemos numa situação que as empresas, todo mundo, só usa a lei do gesto. É levar vantagem em tudo. E ninguém trabalha para desenvolver, não, é para ganhar mais. Está aí, claro, o governo aí, 35 taxas do Detran, vai eliminar 28, mas vai sobrar 7. Que matemática é essa? Só vem prejuízo para nós? Então, eu quero ver um dia que meu bisneto, Pepereneto, acredite em tudo que estão falando. Um abraço. Um abraço aí, Neuzito.
Ele falou várias coisas aí que é difícil entender essa lógica mesmo, né? O cidadão produz o álcool em Denise, aí o álcool viaja para Paulínia, em São Paulo, e aí é devolvido para Mato Grosso e é cobrado mais caro. Ou viaja a sua nota e ainda assim é cobrado mais caro. Essas questões passam pela tributação também, essa confusão que é a tributação brasileira entre os estados, a tributação federal, estadual. E agora, o importante é que a gente tem que acreditar nos projetos, a população tem que participar, tem que cobrar, como o Neuzito faz. Eu, por exemplo, eu só abasteço álcool, que é uma forma da gente estar ajudando a indústria matogrossense, porque quando você abastece com gasolina, quem tem a opção de abastecer ou gasolina ou álcool, você está incentivando a indústria de São Paulo, né, do Rio de Janeiro, etc. Né? A questão do gás, você está incentivando a indústria poluente. Né? Também. Se abastece de álcool, você está ajudando o meio ambiente. Exatamente. Né? E o Neuzito tem razão. Agora é aquela história. O governo lutou muito na questão do gás. Tem um contrato firme, internacional, feito com o governo de um país que tem sido honrado, e eu acredito que vai continuar sendo honrado, não tenho dúvidas sobre isso. Agora, ninguém pode prever que vai ter uma revolução no outro país. Isso aí também fica além da capacidade de qualquer governante. Né? Mas na ditadura ou na democracia, interessa ao governo boliviano. Óbvio, é isso que eu ia falar, quer dizer, o governo da Bolívia, a Bolívia vive do quê? Do gás. Ela não vai descumprir contrato com a MT Gás, não vai descumprir contrato com a Petrobras, com o governo argentino, em síntese, porque esses são os grandes compradores e consumidores do seu gás. Né? Mas o Neuzito é uma pessoa importante no seu programa, eu sempre escuto ele diariamente, e é importante a gente ter sempre gente que esteja atenta, que seja preparada para estar cobrando, fazendo as críticas construtivas. Obrigado, Neuzito. Secretário, 2020, como podemos avançar, quais são os projetos, quais são as metas a serem alcançadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Olha, eu acho que 2019 foi o ano de consertar as coisas, de refazer os alicerces da casa, e 2020 vai ser um ano, eu tenho muita expectativa em cima dele, de muito trabalho, que a gente vai buscar novos investimentos para Mato Grosso. Eu pretendo, depois de tudo que foi feito já esse ano de reorganização na área do turismo, é um foco que o governador me cobra muito a equipe de adjunta de turismo. 2020 a gente quer fazer um grande trabalho nessa área. O turismo está ligado na sua secretaria. Na minha secretaria também. O governador cobra com razão. Hein? Com razão. Mas esse ano foram desenvolvidos vários projetos, reorganizamos toda a nossa situação junto ao Ministério do Turismo, lançamos o programa Mato Grosso para os matogrossenses, temos conversado junto com o trade turístico, um trabalho feito a muitas mãos, né? Temos a expectativa, eu acredito que agora é real essa expectativa, que a gente definitivamente tenha a internacionalização de alfândega para passageiros no aeroporto Marechal Rondon, inicie com esse voo para a Bolívia, e depois a gente possa fazer um trabalho para buscar outros voos internacionais, porque o que as pessoas normalmente quando falam assim, vamos internacional, vamos ter voo, eu vou pegar um avião, vou para a Bolívia, vai, mas a gente tem que pensar também que eles também vão pegar um avião e vão vir para cá, gastar o dinheiro deles. Então a gente tem que fazer esse trabalho de abrir essas rotas internacionais. Eu acho que vai ser um ano muito produtivo, Antero. A expectativa é muito grande, pode ter certeza que nós vamos trabalhar muito. Como é que está nessa área do turismo a internacionalização do voo para Cáceres? Porque quando eu era secretário de comunicação do Dante, e foi no governo Dante que inaugurou o aeroporto de Cáceres. Sim. O mote que a gente colocou na comunicação foi assim: o Pantanal mais perto do mundo. Fantástico. Na inauguração do aeroporto de Cáceres, o Pantanal mais perto do mundo. Porque o cidadão vem para Cuiabá, pega um avião, um voo charter, vai para Cáceres, está pertinho do Pantanal. Com certeza. Né? E nessa infraestrutura logística que o Estado está organizando aqui para Temos aeroporto internacional, que pode ser internacional, lá em Alta Floresta. Sim, sim. Quer dizer, temos essa infraestrutura do turismo que o Estado tem que lutar. E como que está o Cota Zero, hein? Olha, o Cota Zero, eu acho que houve um debate interessante,
né, na Assembleia, com audiências públicas, etc. Mas a visão que as pessoas têm que ter é o seguinte: a pesca em Mato Grosso, ela gera sobrevivência, Antero, para alguns. E eu acho que as pessoas têm que ver que, através do turismo, aquele pescador que hoje sobrevive da pesca, ele pode ter uma oportunidade de não só sobreviver, mas de como ter uma qualidade de vida melhor, ter uma profissão. Então, nós precisamos que Mato Grosso volte a ser um atrativo na área turística para a pesca, mas a pesca esportiva. E a gente, para isso, precisa ter peixe. Porque ninguém vai vir lá do Reino Unido, lá da Europa, para vir para um lugar que não tem peixe para pescar. Né? Hoje nós temos um volume gigante de brasileiros que estão indo para a Argentina. Por quê? Porque lá eles implantaram um programa do mesmo nível. Estava na internet aí uma lufada de curimbatá, né? E aí pescadores pegaram, rapaz, a lufada de curimbatá. É um negócio impressionante, cara. E depois teve na própria rede de computadores, as pessoas encheram barco de curimbatá. Porque o curimba você não pega ele do anzol, né? Você só pega ele na rede. Aí encheram um barco de curimbatá, é um negócio assim. Então, eu acho que a Assembleia fez um debate muito interessante. Eu acredito que muitas dúvidas foram tiradas aí, e a gente precisa ter um projeto dessa envergadura, ter coragem de tomar algumas decisões para que a gente possa ter um produto melhor em termos turísticos, que é a pesca, num lugar tão privilegiado como é Mato Grosso. Secretário, muito obrigado pela entrevista, sucesso em 2020, e seu título é de Cuiabá ou de Várzea Grande? Meu título é de Cuiabá. É de Cuiabá. De Cuiabá. Então você não pode ser candidato em Várzea Grande. Não posso, não quero, não tenho condições, eu voto em Cuiabá, e por mais que a minha ligação política seja com o senador Jaime Campos, com a prefeita Lucimar Campos, com o Júlio Campos, com o DEM, eu voto em Cuiabá e estou esperando só Mauro Mendes dizer quem vai ser o nosso candidato para começar a trabalhar. O DEM tem 2 votos a menos em Várzea Grande, você e Júlio Campos. É verdade. Muito obrigado, bom Natal a todos. Muito obrigado, Feliz Natal para o senhor. São 7h57 em Cuiabá.